Então, quarto ano, dando continuidade à nossa aula de hoje, às atividades de hoje, né? Hoje, no livro de ciência, vamos iniciar na página 51, 52 e 53. Vamos falar um pouco dos biomas, né? De dois biomas, o campus e o cerrado. O cerrado. O campus é a mesma coisa de pampa, né? Tanto falamos pampa como campus é um bioma. Muito bem, vamos dar continuidade. Então, esse bioma ele ocorre exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, onde os invernos, entre junho e setembro, são frios e com menos chuvas, e os verões, de dezembro a março, são quentes e mais chuvosos. Nesse bioma predominam áreas planas com vegetação arbustiva e abundante de gramíneas. Algumas espécies são o brinco de princesa e a erva dos pampas. Então, na imagem nós temos aqui a área de campos, né? Caracterizada por relevo plano e vegetação arbustiva. Na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, foto de 2017. Nós temos aqui no mapa, né, campo, área da ocorrência original. Então, é mais aqui no Rio Grande do Sul esse bioma, né? Os pampa ou campos, né? Então, vamos ver a fauna. Ave como tia-sangue, o coruja buraqueira e o quero-quero são alguns dos animais nativos dos pampas. Mamífero como o gato palheiro e aves como a noivinha de rabo preto são exemplos de animais ameaçados de extinção. Então aí nós temos alguns, né, animais da fauna, né, dos campos. Então observe que esse gato palheiro, ele tem 1 metro. Já a noivinha do rabo preto tem 20 centímetros, pequenininha, né? Metade da área desse bioma já foi alterada para o uso da agricultura e da pecuária. Em razão disso, além da perda do seu ambiente, os seres vivos da região sofrem com a contaminação do solo e das águas causada por produtos químicos usados no manejo dos animais e nas plantações. Como sempre, né? O ser humano, quando ele usa, né? Quando ele devasta para fazer os plantios, fazer né, os seus ampliar, né, a sua área de cultivo, ele usa produtos químicos, né? E esses produtos químicos acabam contaminando as águas, né? Onde vai prejudicar uma infinidade de seres vivos, né? Além do mais, destrói o ambiente dos seres vivos terrestres, né? Todos esses que foi citado aí, mais outros, né? Outros que já foram extintos, né? Já sumiram, porque o ser humano, ele destruiu o ambiente deles, né? Muito bem, a gente vai para a página seguinte. Vamos falar um pouco do bioma cerrado. O cerrado é um dos biomas brasileiros, né? Nós temos seis tipos de bioma. O cerrado é um deles. Ele é o segundo maior. O primeiro é o Cerrado Floresta Amazônica, este que nós moramos, que nós vivemos aqui, né? Que nós estudamos na aula passada. Que ele pega uma boa região norte, quase toda, e o país Bolívia e Paraguai. É a floresta amazônica. O cerrado já é mais aqui no centro-oeste, na região centro-oeste do país. Observe no mapa aí do livro de vocês, aonde está assinalado aí na região verde, é o bioma cerrado. Ele é o segundo maior, né? O cerrado apresenta estação chuvosa na primavera e no verão,
entre outubro e março, e outra com poucas chuvas no inverno, no período de maio a setembro. Essa variação determina a época da florada, frutificação e também da reprodução dos animais. A vegetação típica é formada por árvores baixas, em geral espaçada, e por arbustos e gramíneas, que formam extensos campos. Mas há também formações florestais, em que predominam árvores um pouco mais altas e mais próximas uma das outras. Então aqui nós temos um exemplo, né, uma foto que foi tirada na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Observe bem a árvore, ela tem um tronco retorcido, né? São a característica dela, dessas espécies de árvore do cerrado. Elas não são tão altas, tem umas folhas espessas, né? Um pouco mais grossa, os galhos meio retorcidos e são espaçadas uma da outra, né? Não são tão grudadinhas assim, formando aquela mata fechada, igual é aqui no nosso bioma floresta amazônica. As árvores mais características do cerrado têm troncos e galhos retorcidos, com casca grossa e folhas espessas. As raízes dessas árvores geralmente são longas, permitindo que alcance fontes de água nas camadas mais profundas do solo. Aí nós temos um texto aqui embaixo, um pequeno texto que fala assim: vale a pena reparar na forma da vegetação, pois os galhos retorcidos vão crescendo enrolados, aguçando a imaginação. Nem se atreva a dizer que ser torto é ter defeito. Então, esse texto ele está se referindo ao bioma cerrado, né? A vegetação desse bioma. Nós temos 3 questões no final da página que perguntam assim: o texto se refere a qual dos biomas brasileiros? Cerrado, né? Vocês vão responder aí na letra A. A letra B. Encontre e sublinhe no texto uma característica típica dessa vegetação, que é essa daqui, né? Galhos retorcidos. Essa é uma característica típica que está aqui nesse textozinho aqui, nesse texto. Então, sublinhe ela, galhos retorcidos, é uma característica desse bioma. Cite outras características dessa vegetação do bioma que não aparece nesse textinho, mas está aparecendo aqui, ó. Elas têm as folhas espessas, casca grossa, raízes longas, são outras características da vegetação deste bioma. Muito bem. Continuando o 4º ano, na página 53, vamos falar um pouquinho da fauna, né, do bioma do cerrado. A fauna, então, ela é composta de várias espécies, né? Temos aí o que? A cobra cascavel, o tamanduá-bandeira, a ema, o tatu-bola, o lobo-guará, o sapo-cururu, né? Então, são alguns. Dentro das imagens que temos aí no livro, nós temos um quadrinho aí no cantinho que mede o tamanho desses animais, né? O tamanduá, ele tem 1,20 m, a cobra cascavel 1 metro, né? Todos eles estão com a medida aí. Então, o cerrado tem sido intensamente devastado nas últimas décadas. Décadas quer dizer de 10 em 10 anos. Então, nas últimas décadas, nos 30 anos para cá, né, nas últimas 3 décadas ou 2 décadas, depois da Mata Atlântica, né, a Mata Atlântica é uma que está sendo bastante devastada e temos o Cerrado, né. Então, depois da Mata Atlântica, o Cerrado é um outro ameaçado. Os motivos são o crescimento da cidade em regiões próximas. Então, conforme a cidade vai crescendo, né, a população vai se expandindo, crescendo, o agricultor, né, o fazendeiro, o produtor vai devastando as áreas para plantios, né, a mineração também, a transformação de grandes regiões em pastos e plantações, né, que os fazendeiros ocupam essas áreas para criação de gado, né, e para plantio, tanto de soja, cana-de-açúcar. Então, essas transformações modificam radicalmente o ambiente e contaminam as águas
com produtos químicos, né? Os produtos que eles usam na lavoura acabam danificando e contaminando os rios, né? Porque a água da chuva faz com que esses produtos químicos, esses venenos, inseticidas, acabam escorrendo e vão para os rios, né? Penetram na terra e vai com a chuva, né? Vão para o rio. O cerrado sofre ainda com incêndios naturais, isto é, provocado por seres humanos, em geral, em áreas extensas. Então, o nosso bioma, todos eles, né, têm as suas transformações, suas modificações causadas pelo ser humano, né? Então, o ser humano ele tem que rever mais, né, os seus conceitos, suas atitudes para não destruir o planeta, né? Não destruir, deixar as gerações que estão vindo aí, né, em grandes problemas. Nós temos aqui uma atividade, vocês vão fazer da seguinte forma, não precisa fazer igual está aqui pedindo, tá? Eu vou facilitar para vocês, façam essa atividade da seguinte maneira. Pesquise, né? Pesquise quais são os animais do cerrado. Faça uma relação dos animais. Depois vocês vão construir no seu caderninho, tipo uma cadeia alimentar, né? Quem vive de quem? Quem come quem? Quem é o caçador de quem? Tá? E vou indicando com setinha. Vão coloque o nome e coloca a setinha. O nome e uma setinha. Porque eu sei que vocês têm dificuldade de encontrar, né? Livro, revistas, né? Se estivesse na escola era mais fácil, mas em casa é difícil. Então façam isso. Façam uma pesquisa e descubra quais são os animais do cerrado e qual é o predador de quem, né? E vai se indicando com a setinha. Por exemplo, a cobra cascavel, ela come o que? O sapo. Então coloca, escreva sapo, indica com outra setinha. O sapo se alimenta do que? E assim vocês fazem sucessivamente esse trabalho, tá? Essa cadeia alimentar. Só precisa fazer isso. E aí faça uma pesquisa e descubra quantos por cento ainda o bioma cerrado está conservado. Faça uma pesquisa rapidinho, vocês descobrem.